pessoal! Sejam bem-vindos à nossa plataforma de estudos Classroom e ao nosso canal do YouTube. Um bom dia a vocês! O nosso roteiro de estudos sobre poemas se encerra na aula de hoje, com as correções do poema de Cecília Meirelles, e iremos introduzir a atividade 9, que tem por título Relatos e acontecimentos do nosso dia a dia. Nos trabalhos da aula anterior, nós fizemos a leitura do poema Enchente, da poetisa brasileira, E teríamos que responder 2 questões relacionadas a esse poema. Então, na letra A, perguntava assim: qual acontecimento Cecília Meirelles relata no seu poema? Então, ela fazia um relato de um dia chuvoso, com enchente. Por meio desse poema, ela escreveu avisos que uma pessoa dava por conta de uma chuva muito forte que estava acontecendo. Na letra B, a pergunta era a seguinte: quais acontecimentos atuais você acharia importante indicar para os poetas e poetisas usarem como inspiração para escrever? Então, aqui você daria a sua resposta pessoal, As pessoas que apreciam poemas, cada uma delas gosta de um assunto diferente. E os poemas têm mais de 1 milhão de ideias, para uma pessoa escrever. E na sequência da atividade, na página 34, nós tínhamos que observar um poema que estava em formato de flor, escrito por Sérgio Caparelli, Aqueles poemas que são divertidos, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, na letra A, quais versos o poeta utilizou para criar o poema A Primavera Endoideceu? Então, ele usou essas frases, Zum, 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 nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas detrás da cerca dos cílios. É o que está escrito dentro do poema, só que em formato de flor, tá bom? Letra B. Por que você acha que o poeta resolveu desenhar uma flor com esses versos? Então, aqui a resposta é pessoal, mas eu tenho uma dica para vocês. Porque o autor ele quis dar um tom artístico, além dele querer dar um tom visual, ele queria que o poema ficasse também divertido. E na letra C estava escrito: agora é com você. Seria a sua vez de criar um poema divertido, Aqui a Pro colocou resposta pessoal, porque cada um teria que fazer o poema. Aqui seria o espaço de criação de vocês, a exemplo do Sérgio Caparelli, tá bom? Agora nós estaremos introduzindo a tarefa 9, que vai abordar o tema notícias. Quando você faz um relato de acontecimento, você está enviando uma notícia a alguém, tá bom? Nós temos profissionais que trabalham diariamente com a escrita de notícias. Essa profissão é jornalista, tá? Eles escrevem não somente para jornais, mas também para blogs pessoais ou de terceiros. Tá aí uma profissão para você que gosta de escrever, Atividade 9. Relatos e acontecimentos do nosso dia a dia. Está contido na página 35 e 36 as atividades de hoje, tá bom? Trilha de conhecimentos. Todos os dias acompanhamos histórias que viram notícias ou relatos de vida. Nessas atividades você poderá ler algumas reportagens e terá a oportunidade de escrever um diário, relatando acontecimentos do seu dia a dia. Então, o desafio da tarefa de hoje é que você pode brincar de jornalista, Como que a gente consegue escrever uma notícia, começar a escrever notícias? Primeiro, a gente se baseia pela nossa própria vida. A Pro tem 15 diários fechados e guardados, no meu armário, de quando eu era bem pequena. Eu tinha uns 12 anos, 13 anos, eu já escrevia diário. E aí eu escrevi até os 23 anos, mais ou menos. Mas isso me ajudou muito nos concursos públicos depois. Coisa muito importante que você tem que saber é escrever bem, tá? E a gente começa isso quando a gente é pequeno, quando a gente é criança.
A gente não começa depois de adulto. Vamos praticar. Número 1. Se você fosse um jornalista, sobre qual assunto seria a sua notícia? Número 2. Se fosse para escrever uma matéria sobre o novo vírus, quais pessoas você entrevistaria? Número 3. Agora, leia a notícia a seguir. Cientistas traduzem novo vírus em música. O trabalho é de uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. A notícia é do dia 30 de abril de 2020. Você já deve ter visto a imagem do novo vírus por aí. Uma esfera com o tipo de coroa ao redor, lembrando antenas ou chifres. Agora, graças ao trabalho de uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, você também poderá ouvir o vírus em formato de música. Trata-se de um estudo publicado em 17 de março e liderado pelo pesquisador Marcus Buller, músico nas horas vagas, que usou a tecnologia chamada sonificação para traduzir a estrutura do vírus em notas musicais. A cada aminoácido, moléculas que formam o vírus, foi atribuída uma nota de escala musical, do, ré, mi, sol e assim por diante. Os instrumentos musicais para reproduzir o som foram escolhidos com base no gosto pessoal dos cientistas. O mais usado acabou sendo o koto, um instrumento de cordas típico do Japão. Depois foi a vez de a inteligência artificial entrar em ação. Um computador colocou as notas para tocar e ajustou o volume e a duração delas com base nas estruturas reais de cada aminoácido. O resultado é uma música calma que você pode ouvir no site do Joca. Qual é a utilidade? Você pode estar se perguntando o que levou os cientistas a criar uma música em meio à pandemia. Na verdade, a pesquisa tem grande valor científico e pode ajudar até a acelerar a criação de uma cura para a Covid-19. Isso porque a transformação em música faz com que seja mais fácil estudar o vírus e encontrar padrões e características diferentes nele. Nosso cérebro é ótimo no processamento de sons, explicou Buller ao site Meet News. De uma só vez, nossos ouvidos conseguem captar suas características: tom, timbre, volume, melodia, ritmo e acordes. Para ver esses mesmos detalhes em uma imagem, precisaríamos de um microscópio de altíssima potência e nunca conseguiríamos observar tudo ao mesmo tempo. Além disso, os cientistas podem alterar a duração das notas para simular como um remédio vai agir sobre o vírus, por exemplo. Fantástico, né, pessoal? Aqui está a fonte, tá? Acesso 11 de junho, aqui tem a fonte disponível para vocês, se quiserem se aprofundar mais nessa notícia. E vamos para o finalzinho de nossa aula com a questão número 4, tá bom? Leia novamente a notícia e tente descobrir. Letra A. Sobre qual assunto o jornalista quer que os seus leitores se informem? Letra B. Escreva com suas palavras qual é a utilidade da pesquisa retratada na matéria lida. Então, você vai analisar e responder sobre qual assunto que o jornalista queria que vocês se informassem, né? Nós, no caso, né, nos informássemos. E a letra B, ele quer saber qual é a utilidade da pesquisa. O que você acha dessa pesquisa? Qual a utilidade ela vai ter na nossa vida? Então, em breves palavras, vocês responderão essas duas questões. E nós iremos parando por aqui. A Pro vai deixar alguns links complementares na plataforma de vocês, tá bom, turminha? Então, nós vamos terminando a nossa aula por aqui. Até a nossa próxima videoaula.